Hoje eu quero conversar com você sobre Monteiro Lobato. Ele não é um autor desconhecido, definitivamente não. A sua principal obra, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, é a literatura infantil mais popular do Brasil. Porém, algo pouco ressaltado é que ele começou, na verdade, e até se consagrou com literatura para adultos. Nós vamos entender um pouco desse Lobato desconhecido e também investigar uma das suas principais histórias, Os Faroleiros. Para entender um pouco de sua grandeza e também como é que a gente faz sempre por aqui, aprendermos um pouco sobre a realidade e a alma humana. Nós vamos investigar o conceito de verdade, tentar entender as nuances da vida, da percepção, ir mais fundo naquilo que chamamos de existência. Olá amigos, espero que estejam bem e que Nosso Senhor nos abençoe. Eu sou Rodrigo Leão, sou professor e aqui nesse canal falamos de qualquer coisa desde que tenhamos um bom livro. José Bento Monteiro Lobato não tem apenas as sobrancelhas de taturana mais célebres do Brasil. É também disparado o escritor de literatura infantil mais popular. Também pudera, o empreendimento dele nesse campo é algo difícil de encontrar paralelo na literatura universal. É verdade que temos excelentes autores, excelentes obras, mas quantos você consegue listar que tenham construído uma saga no mesmo nível que fez o mestre brasileiro? Com personagens que surgem em um livro e passeiam por outros, construindo histórias, um cenário único, capaz de causar identificação com todos os brasileiros, dos mais aristocráticos aos mais pobres. Aliás, esse é um traço importante da obra de Lobato, não só na literatura infantil. Como poucos em nossas letras, ele foi capaz de retratar o país por uma ótica que nossa literatura não estava muito acostumada a fazer. Quando levantamos um panorama de nossa ficção até ele, é sempre um cenário de palacetes e bailes que encontramos. Porém, em Urupês, a coisa muda de figura e entra em cena um Brasil sem tempero, sem enfeites, sem maquiagem. Personagens pobres e cenários comuns à esmagadora maioria da população. Um tema bastante recorrente em sua obra é uma crítica apurada às estruturas de segregação do país, denunciando algo que Raimundo Faoro classificou como nosso patronato. É uma estrutura burocrática e de poder que perpetua a miséria e mantém as pessoas em lugares estanques, dentro da cadeia social e econômica. Há um excelente conto dele nesse primeiro livro, Urupês, por exemplo, que é chamado O Suplício Moderno. Nele ele retrata a vida de um homem que, após perder tudo, apoia vorazmente a eleição de um coronel na esperança de conseguir um emprego. Ele é nomeado então para a estafeta, que era uma espécie de carteiro da época que tinha de levar correspondência e documentos entre cidades pequenas do interior precário, sem estradas ou qualquer conforto. O ofício desgasta de tal forma o personagem principal que ele acaba pedindo demissão, mas evidentemente que a demissão é recusada e ele continua no trabalho à força. Apesar de hoje a gente sempre olhar para o funcionário público como uma elite, o que em certa medida não deixa de ser verdade, no tempo de Lobato as castas dessa categoria eram mais definidas do que hoje. Não que hoje não seja, mas você entendeu. O caso do estafeta é uma representação de como, longe dos grandes centros, funcionários públicos serviam de bucha em uma máquina de moer implacável. É claro que um homem é um fruto de seu tempo. E junto com Lobato, a literatura ganhava esse ar mais realista, no sentido dicionarizado do termo mesmo. Os sertões que apresentam o sertão, o sertanejo e a miséria nordestina ao mundo é de 1902, por exemplo. Mas o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele eleva a um patamar de influência. Tanto que muitos vão apontá-lo como o cara que abriu as portas para a semana de 1922. Apesar de que isso fique muito claro, ele sempre atacava os modernistas. E eu já disse que gosto muito de Lobato, né? Dale Lobato! Urupês, que eu falei agora há pouco, é o primeiro livro de ficção que ele publicou. Primeiro livro, na verdade. Foi a sua estreia. Antes disso, ele contribuía com artigos para jornais, algo que fazia muito bem, inclusive. Ele era um polemista. E se você não faltou às aulas de literatura, deve lembrar que ele foi esculhambado por esculhambar a obra de Anita Malfatti. Era uma pintora modernista que era a queridinha do pessoal de 1922. Ele era um excelente crítico de arte, provando que nem sempre o crítico só faz falar mal, mas também sabe escrever. Beleza que é mais comum ele não saber fazer nada, mas tá aí Lobato provando exatamente o contrário. Mas vamos voltar lá para Urupês. Ele foi um marco na vida do autor.
autor. Fez com que Lobato abrisse uma editora e encarasse com seriedade esse negócio de viver da escrita de ficção, ou ao menos ganhar algum bom dinheiro com isso. Edgar Cavalheiro, que é o maior biógrafo de Lobato, equipara-o apenas ao grande Machado de Assis. Por aí, nós conseguimos vislumbrar a grandeza da qual nós estamos falando. Eu ainda consegui adquirir todos os contos de Lobato nessa edição bonita da Editora Globo. Ela está esgotada, você só vai conseguir encontrar em sebos e, por enquanto, dá até para achar num preço bem aceitável. Aliás, a ausência de obras desse escritor em nossas editoras é uma marca inquestionável de como a sua ficção adulta anda esquecida. O conto que vamos falar hoje está em seu primeiro livro, Urupês, que você pode achar aí na internet de graça e nem se trata de pirataria. É que Lobato já caiu no domínio público e a sua obra pode ser compartilhada livremente. Todo o livro Urupês é composto por 14 histórias. Eu já falei brevemente de uma, a do Estafeta. Agora a gente vai pegar a primeira história, e falar dela mais detalhadamente. Calma, meu jovem, calma, que é só um conto. Só um de 14. Não precisa chorar, não precisa se desesperar por causa de spoiler. Vai sobrar muito para você. Você lembra das aulas de leitura na escola? O título é importante, dizia a professora. E é mesmo. Aqui, por exemplo, já sabemos que o nosso núcleo narrativo se dará com homens que trabalham em um farol, ou até mesmo a história se passará lá. Farol, vocês sabem, é aquela construção localizada em algumas costas estratégicas para guiar os navegantes em alto mar, principalmente nas noites em que não está a lua tão clara. Muitos trabalhadores desses faróis precisam morar lá, porque às vezes eles são muito distantes, de difícil acesso. A locomoção, portanto, é complicadíssima. No caso do conto aqui de Lobato, é exatamente isso que acontece. O narrador tem um desejo de intelectual rico. Ele quer saber como é viver uma vida isolado. Por isso, está indo passar uma temporada nesse lugar longínquo. Mas antes de falar dele e dos personagens que vão ajudar a desenvolver a história, a gente precisa chamar a atenção para a linguagem que é usada por Lobato, principalmente o vocabulário. As palavras, por vezes difíceis para nós, leitores sofridos do século XXI, ajudam a compor uma formalidade que contrasta com a simplicidade narrada. Para exemplificar, a gente vai pegar aqui um trecho em que ele descreve o farol. O farol é um romance iniciado na antiguidade, com as fogueiras armadas nos promontórios para norteio das embarcações de remo e continuado séculos afora até nossos possantes holofotes elétricos. Por conta desse linguajar mais rebuscado, desse vocabulário mais difícil, pode ser difícil encarar esse escritor se você não tem uma prática mais elevada de leitura. Isso é normal, faz parte do processo. Mas saiba que encará-lo com disposição pode até ser muito útil para você. Adquirir um vocabulário maior é etapa fundamental do desenvolvimento do gosto pela leitura. Eu falei sobre isso brevemente em um vídeo que já foi postado aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição. Voltando para o conto. Antes mesmo de chegar ao farol, já conhecemos um dos principais pivôs da história. É o faroleiro Jerebita. E sabemos também que ele tem alguma pendência com uma mulher, uma tal de Maria Rita. Conversando sobre a família e a vida, nós temos algumas revelações importantes desse personagem. Família não tenho. Isto é, tenho e não tenho. Tenho porque sou casado e não tenho porque... histórias. Essas coisas de famílias é bom que fiquem com a gente. Pelo papo, nós já entendemos que a pendência com essa tal Maria Rita pode ser uma traição ou até mesmo um abandono. Daí a zombaria que presenciamos logo no começo do conto. E ele acaba prosseguindo com o papo. Notei de novo que a pique de uma revelação mascava o segredo por desconfiança ou pudor. Suas feições endureceram. Sombras más anuviaram-lhe a fisionomia. E mais torvo ainda me pareceu quando Cabreia entrou, sobraçando um balaio de pescado. Tipo de Macara passou em direitura à cozinha, sem nos volver um olhar. Mal se sumiu, Jerebita exclamou. Raio do diabo! Assentando num caixote expiatório um murro de fender pinho. A gente já nota na passagem a presença de um outro personagem, um tal de Cabreia. E entende que os dois não se bicam muito, não se entendem. Jerebita, ele quando vê Cabreia, ele endurece a fisionomia e dá um bufete num caixote. Logo em seguida, ele engata um papo tentando convencer o narrador de que o amigo do farol é maluco das ideias. Cabreia. Desde esse dia,
Nunca mais o faroleiro abandonou o tema da loucura do outro. Demonstrava-me de mil maneiras. E o assunto só foi aprofundado ao longo dos dias, de tal forma que Jerebita questiona o narrador sobre a moralidade de um chegar a matar o outro. Quero que o senhor me resolva um caso. Estão dois homens numa casa. De repente, um enlouquece e rompe como um cação esfomeado para cima do outro. Deve o outro deixar-se matar como um carneiro ou tem o direito de atolar a faca na garganta do bicho? Aqui surge um dilema importante que, creio, qualquer um consegue responder com certa segurança. Ora, se você está sendo atacado, resta somente defender-se, certo? É claro que o narrador irá caminhar nesse sentido e reforçar o direito à defesa. E isso dá total segurança para a Jerebita, que não demora muito e acaba se envolvendo num combate com Cabreia. Esse, por sua vez, acaba morto. Então Jerebita comenta sobre como ninguém precisa saber da morte e combina de lançar o corpo ao mar. Não precisa informar isso aos outros, a quem vem ao farol. O conto parece ter acabado, né? É o fim da história. Muito pelo contrário. A gente precisa primeiro voltar um pouco e olhar para a perspectiva a qual o narrador teve acesso. Ele foi questionado por Jerebita sobre a legitimidade de assassinar o amigo em uma situação muito específica. É uma situação que, evidentemente, quem haveria de negar o direito? Quem seria louco, não é mesmo? Logo após, o narrador não vê o início do duelo, não tem como saber como tudo aquilo começou. Ele apenas presencia o combate, o desenvolvimento e, tomado pela noção de que conhece Jerebita, que Cabreia é louco, ele assume a perspectiva do conhecido como se fosse verdadeira. E antes da gente ir para o desfecho do conto, a gente precisa levantar um questionamento muito importante. O narrador pode confiar apenas em seus próprios olhos e em seus ouvidos? Nós podemos confiar em nossos olhos e nossos ouvidos? A versão de Jerebita é de fato a verdadeira? O que é a verdade? Embora hoje nós presenciemos um total relativismo em que os conceitos parecem não ter solidez, uma época maluca em que a gente precisa afirmar o tempo todo que a grama é verde, mesmo assim vai aparecer alguém dizendo que depende, é importante saber que nem sempre foi assim. Melhor dizendo, é importante saber que esse relativismo não leva a bom caminho. Para os gregos, a verdade sempre foi imutável. Ela não depende de perspectiva, de situação. Ela é. Platão, na República, estabelece que a verdade não pode depender de nossas habilidades sensíveis, da nossa percepção. Ela existe e é o que é, independente de nós. A loucura ou a sanidade de Cabreia não é algo que dependa da perspectiva do narrador, e creio que qualquer um é capaz de entender perfeitamente isso. Por mais que a versão de Jerebita seja contundente, por mais que os dados encaixem, essa verdade, a loucura, ela não depende de como nós vemos os fatos. Um filósofo notório por relativizar a verdade foi Nietzsche, para quem ela só existia como uma construção linguística. Ele dizia que todo conhecimento depende da perspectiva. Um prato cheio, claro, para todo pessoal que hoje, como a gente já disse, diz que o verde da grama pode depender de quem olha. Para ele, diferente do que vimos com Platão, Cabreia era louco mesmo. Afinal, é tudo o que sabemos e temos. Jerebita funciona como muitos fazem por aí. Ele é praticamente a grande mídia, um veículo de checagem. Ele mastiga as informações e entrega a sua versão num regurgito para o narrador. Até certo ponto, um desavisado pode não ver problema nisso, afinal, é impossível ou até mesmo muito difícil acessar completamente os fatos. O intermediário pode ajudar e isenta de total culpa o receptor da informação, mas isso não é tão simples como fazem parecer. Mais adiante no conto, quando o narrador está regressando para casa, ele descobre que Jerebita e Cabreia possuíam uma relação que ia muito além da convivência dentro do farol. Na verdade, a tal de Maria Rita, aquela que a gente ouviu falar no começo do conto, tem tudo a ver com o casamento de Jerebita, do qual ele não queria falar. Maria Rita era uma morena de truz, perigosa como demo. O tolo do Jerebita derreou-se de amores pela bisca e lá casou. E vai ela, a songuinha, mal homem saía no purus, metia em casa Cabreia. E nesse jogo viveram até que um dia fugiram juntos para outras terras. O pobre Jerebita, se não acabou de paixão, é que era teso, mas entrou para o farol, o que é também um modo de morrer para o mundo. Pois bem, a bola vira, o tempo corre, e vai, se não quando,
quem mete o governo no farol em lugar do defunto Gabriel? Cabreia. Cabreia que também andava descrente da vida, porque Rita lhe fugira com o terceiro. Coisas do mundo. Só nesse instante, vem o choque do narrador e acompanhado por nós, leitores. Enxergamos que os dois são inimigos de longa data, que Cabreia tinha roubado a mulher do outro e que depois também foi abandonado pela própria. Por obra do destino, acabaram os dois juntos no farol e Jerebita vinha arquitetando a sua morte há bastante tempo. A gente não tem essa informação no conto, mas isso é muito provável. Parece, então, que a verdade que parecia cristalina não assume mais a consistência que imaginávamos. É pior que isso. Quando submetido ao filtro de um veículo, no caso Jerebita, o narrador foi manipulado em sua percepção para aceitar o projeto que estava sendo informado a ele. Em certa medida, o personagem de Lobato, Jerebita, ele funciona como um veículo de mídia. Mas não é um blog, um jornalista independente, um perfil de Instagram. Ele é, na verdade, um veículo gigante, um conglomerado de imprensa, que tenta com todas as forças emplacar sua versão dos fatos. Creio eu, bem modestamente, que só acha tranquila a relatividade que nós temos hoje quando você está no lado dominante da situação, no lado que exerce seu poder, que controla tudo. Nietzsche, ao menos, não era inocente. Admitia que era isso mesmo. O lado que ganha, ele passa a versão. Tá tudo certo. Porém, a gente precisa puxar outros pensadores importantes. Veja, por exemplo, o que diz Edmund Burke. Para quem a subjetividade podia levar a revoluções, e esse negócio de revolução nunca é um negócio muito legal. Acaba com gente presa, cabeça cortada, e do mesmo jeito que acontece com a verdade relativa, cabeça cortada, na maioria das vezes, só é massa quando não é a nossa. E quem garante que não será? Trotsky jurava que nunca ia ser a dele, né? Não se sabe. Enfim, outro que falava sobre essa manipulação da verdade e todos os seus perigos era o filósofo Eric Voegelin. Para quem a manipulação da verdade é algo típico de regimes totalitários, onde a realidade objetiva é ignorada para a imposição da verdade do partido, do líder. E olha aqui o diálogo interessante e inusitado que a gente pode encontrar entre esse conto de Lobato e a obra de George Orwell, 1984. Lá o grande irmão ele controla, ele manipula a verdade usando seus recursos, suas técnicas para isso. Jerebita é um grande irmão que não controla explicitamente o narrador, mas ele mantém o seu domínio por meio da manipulação da verdade, da informação. Aliás, não custa nada lembrar que eu tenho um ótimo vídeo sobre 1984, vou deixar o link na descrição. E na obra de Orwell, em 1984, o controle da verdade se dá porque o povo minimamente pensante, aqueles que são os membros do partido, eles sustentam toda a estrutura opressiva. E isso acontece também por meio da sua omissão. Não posicionar-se, aceitar a situação, é uma forma de ação. O narrador do conto de Lobato ele acaba sendo um juiz. No livro A Abolição do Homem, de C.S. Lewis, que inclusive nós vamos debater mais a fundo no próximo vídeo aqui do canal, o autor argumenta sobre a necessidade de um código de conduta moral, objetivo, algo que não dependa de nós para nos servir de guia. Se o narrador não tivesse guiado a sua conduta apenas pela sua própria percepção, se ele não tivesse confiado apenas no que via e ouvia do seu único interlocutor, ele haveria de procurar Cabreia e saber dele a versão dos fatos. No entanto, ele preferiu ouvir apenas um lado, acatar a sugestão de violência e, por omissão, condenar o rapaz à morte. Quando tem acesso à integralidade dos fatos, o narrador fica chocado, não é para menos. Ele paralisa, ele deixa o tempo passar. E logo em seguida reflete, compara o que ele viu a um duelo e acaba se conformando. Tá tudo bem. Eles resolverem entre si, foi um combate justo. Nós provavelmente faríamos o mesmo. Quantas vezes não cometemos uma injustiça ou até deixamos alguma coisa acontecer e ficamos repetindo em nossa mente a ideia de que é assim mesmo, que eu não tenho nada com isso. O texto de Lobato nos leva junto com esse narrador por esse caminho de reflexão. Primeiro, nós somos apresentados a uma verdade e somos guiados a crer nela. Apesar dos indícios, apesar das pistas que Lobato planta muito bem ao longo do texto, nós acreditamos no que vemos e ouvimos de Jerebita. E junto com o narrador, ficamos chocados ao descobrir que estávamos sendo enganados. São Tomás de Aquino nos diz que a verdade nos aproxima de Deus porque ela é o próprio Deus. Seja você religioso ou não, entenda aqui Deus como um bem maior. Ele é uma elevação
de si e do seu próprio ser. Afinal, Deus está no alto, no céu. Esse confronto, esse choque com a realidade, ajuda a dignificar esse juiz injusto que o narrador se torna e, por consequência, acabamos nos tornando também. O sofrimento, a dor de ver Cabreia morto sem ter feito nada, é necessária para que aconteça a nossa elevação. Como se a gente fosse um Raskolnikov, personagem de Crime e Castigo de Dostoiévski, a gente precisa purgar a culpa, senti-la em cada centímetro da nossa pele. Porém, sempre há também a opção de seguir Nietzsche e achar que está tudo bem, que a verdade é relativa, que não dependia de nós. O caminho que nós escolheremos só cabe a nós. Afinal, diferente da verdade, o caminho sim é completamente pessoal. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Que nosso Senhor nos abençoe e até a próxima.